O tema dessa semana é uma continuidade do tema da independência, porque tem relação com a história também. Eu acho que a língua tem sempre relação com a história, que é como a língua portuguesa ela se tornou uma língua nacional no Brasil. Então nós temos nesse tema aí uma série de problemáticas aí que a gente pode pensar um pouco, né? Que é uma língua portuguesa, uma língua europeia, trazida por colonizadores num Brasil colônia, e essa língua ela passa ao longo do tempo, ela passa a ter um papel de língua nacional, mas isso não foi por acaso, não foi só pela própria língua, isso foi uma política que foi colocada aqui no Brasil durante muitos anos, muitos séculos, e que fez com que até hoje nós tenhamos uma língua que chama-se língua portuguesa e que é uma língua oficial brasileira. Tá? Mas durante todo esse percurso a gente precisa se ater aos pormenores, tá? Porque oficialmente nós temos a língua oficial do Brasil, que é uma língua que é a nossa cultura, a língua que nos une, que dá a nossa identidade, de um lado, e do outro ponto nós temos toda essa história que vem ao longo dos séculos, né, que também é uma história de dominação, tá? Uma dominação cultural que houve, tá? Um extermínio, um apagamento de histórias dos povos que existiam aqui, que tinham suas próprias línguas, suas próprias culturas. Então, esse tema é um tema que ele dá muito pano para manga, né? A gente estava falando aí das expressões populares, dá pano para manga que dá muita história para ser contada e ser abordada por várias perspectivas, vários pontos de vista. Tá? Então, eu não pretendo, acho que o tempo, além de ser tão curto o tempo, nós vamos entrar aqui num assunto que não é para se encerrar, e não deve se encerrar em 1 hora de live. Eu acho que é isso, e ele deve servir para a gente se aprofundar mais em toda a temática que existe em torno disso. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, o papel da escola também é isso, de incentivar esse tipo de debate e de problematização. Problematização é um termo que a gente fala muito corriqueiramente, é de você discutir, de você entender os problemas dentro de uma situação colocada, entender as várias nuances que tem por ali, e a gente se aprofundar no estudo e adquirir o conhecimento e se formar a partir disso, né? Porque a gente está se formando sempre. Tá? Eu vou colocar aqui a apresentação. Na verdade, eu queria começar com um vídeo, que ele é um vídeo que ele mostra um pouco a primeira língua nacional, que é uma língua chamada Nhengatu, uma língua indígena, tá? Poucas pessoas conhecem, essa língua ela é mais conhecida hoje no meio acadêmico, tanto que o vídeo ele é de uma universidade, da Universidade de São Paulo, de um professor, de um núcleo que tem lá que estuda até hoje essa língua, o Nhengatu. Podemos dizer assim que foi a primeira língua nacional, que ela ganhou uma abrangência em vários pontos do país, desde a parte lá da Amazônia até aqui a parte paulista do sul também. E o segundo momento é da própria língua portuguesa. Então, nós podemos dizer que o Brasil já teve 2 línguas nacionais, que é o primeiro o Nhengatu e hoje, mais modernamente, a língua portuguesa. Tá? E essa língua portuguesa, a gente volta a falar da problematização. Tá? É a língua portuguesa de Portugal ou é a língua portuguesa brasileira, que nós falamos aqui, a língua brasileira? Tá? Então, durante essa 1 hora, nós vamos falar um pouco disso. Aí eu vou contar com a colaboração do Adalto também, novamente. Nhengatu é a terceira fase de desenvolvimento histórico de uma língua que está registrada desde o século XVI, que é o Tupi Antigo. O Tupi Antigo foi gramaticalizado pelo padre José de Anchieta, e no século XVIII foi havendo a interiorização da colonização brasileira, e essa língua foi se transformando em 2 línguas gerais, a língua geral amazônica e a língua geral paulista. A língua geral paulista desapareceu no século XIX
E a língua geral amazônica, ela vai ser chamada, a partir de meados do século XIX, de Nhengatu. Então foi uma língua de grande importância histórica, porque foi a mais falada na Amazônia durante mais ou menos uns 2 séculos. É uma língua de todos os membros do sistema colonial. Foi falada por colonos brancos, por escravos negros, por escravos índios de outras etnias. A experiência que a gente tem no curso de Tupi aqui é bastante peculiar, começando pelo fato de que só na Universidade de São Paulo que a gente tem o curso de Tupi, né? Ele é um curso muito importante pela estrutura que ele se propõe. A gente tem um ano de Tupi antigo, que é conhecer a língua falada na época do contato com os primeiros colonizadores. Só que na segunda metade é um curso mais prospectivo, ele já se volta para o Nhengatu, que é a versão do Tupi atual. E como avaliação dos alunos, nós punhamos tradução de textos. Diversos textos, diversas origens, textos de viajantes, textos, histórias infantis, textos diversos, como avaliação final. Eu fui guardando essas avaliações e tudo isso, então, redundou na publicação deste livro que traz, né, essas histórias desses alunos, com o objetivo justamente de permitir aos leitores de Nhengatu, né, um contato com essa cultura universal mais ampla, não somente com aquela cultura do domínio da floresta. A minha contribuição ao livro foi uma tradução e adaptação de um conto, de uma fábula, na verdade, de um fabulista romano chamado Fedro. Eu fiz a tradução do latim para o português e depois do português para o Nhengatu. Eu falo adaptação porque o meu trabalho foi... Porque a fábula ela tem disso, ao mesmo tempo que ela é muito localizada, muito concreta, ela também tem uma universalidade. Mas para chegar nesse ensinamento geral, ela parte de elementos culturais. E para fazer a tradução, eu tive que adaptar algumas coisas. Por exemplo, a minha fábula é o lobo e o cordeiro, né? Eu tive que trocar o lobo pela onça, trocar o cordeiro pelo veado, para fazer mais sentido na cultura amazônica, que são os animais que pertencem àquele universo ali. É uma tentativa de revitalização de uma língua que está ameaçada. Como muitas outras línguas brasileiras se encontram, é necessário que elas sejam revitalizadas, fortalecidas. O caminho para isso, certamente, é o caminho da literatura. Elas precisam realmente, essas línguas precisam ser escritas. E o que a gente puder fazer é para deixar registro da língua e tornar a vida dessas pessoas sempre mais aberta para novos povos, novas culturas, como nós estamos também, né? Não é cair num mito globalizador de que a gente tem que abrir o mundo e aí destruir a cultura deles. Pelo contrário, é abrir para troca. O Nhengatu, né, como eu disse, a gente pode considerar a primeira língua nacional. Eu quero perguntar, você já conhecia algum tipo de língua indígena? Já tinha ouvido falar? Eu não, pior que não. Alguma etnia, você já tinha ouvido falar de etnia indígena, tribos? A única que eu ouvi, professor, foi a Kubanacan, a única. A única, tá. Eu acho que de tribo só os Tupi-Guarani. E Tupi-Guarani também, já ouvi falar. Tupi-Guarani é o mais falado, né? É. Certo. Eu vou apresentar aqui um pouquinho, algumas palavras em Nhengatu, tá? Que é o Tupi antigo, que algumas palavras elas ajudaram a formar palavras na nossa língua, na língua portuguesa. A gente, como eu falei lá no começo, como a língua portuguesa se tornou uma língua nacional no Brasil. Então a gente já tem essa primeira exibição aí do vídeo, que falou do Nhengatu. Tá? O professor lá ele fala de 2 séculos mais ou menos, ou seja, 200 anos mais ou menos que essa língua ela foi utilizada praticamente como uma língua nacional, né? E ela teve uma abrangência da Amazônia até aqui. O professor fala da região do litoral sul, do litoral do sudoeste aqui, né?
Então, para a gente pensar aí, nós temos a questão das línguas indígenas, como a língua portuguesa se tornou uma língua nacional em meio a toda essa quantidade de habitantes, que se chamam os povos originários, né, que falavam suas próprias línguas, tinham sua própria cultura. Aí, um outro momento, como as demais línguas não oficiais no Brasil, elas conviveram, isso já, quando vêm os imigrantes aqui para o Brasil, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, tá? A parte para pensar também a história da língua portuguesa no mundo, tá? E o português do Brasil. Eu estou falando aqui para pensarmos, não quer dizer que eu vou esgotar esse assunto em uma hora, porque o português do Brasil, por exemplo, já foi tema de algumas lives aí, que foi a questão da variação linguística e tudo mais. A história da língua portuguesa também, eu acho que já tem algum trabalho que já foi feito também. Essa parte das demais línguas não oficiais, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, que é quando o governo Vargas reprime, né, as línguas. Tá, eu vou pedir até para o Adalto se ele puder fazer algum comentário também nesse aspecto aqui, né, as demais línguas não oficiais. Então, falando um pouquinho do Nhengatu, ela foi uma língua que surge do Tupi, o tronco linguístico é o Tupi, e uma dessas línguas é o Nhengatu. Tá? Quando fala Tupi-Guarani, aí também é uma outra língua que se desenvolve a partir do Tupi, então o Tupi antigo. Tá? O Tupi antigo foi uma língua muito difundida em todo o território brasileiro, né? Falada desde o Vale Amazônico até a fronteira com o Peru, tá? Colômbia, Venezuela. Então ela se tornou uma língua que tinha um caráter de... Uma língua que tinha um caráter nacional, tanto que ela foi chamada de língua brasílica, né? É reconhecida como uma língua nacional. Ela só não tinha o status de língua nacional porque não tinha um governo que empunhasse isso, como ocorreu com o português logo mais para frente. Tá? Quem coloca o status de uma língua nacional são os governos. Isso é uma questão construída, digamos que é uma imposição, porque em um território como o Brasil, com tantas línguas, como que você vai dar um caráter de língua nacional para uma única língua, sendo que coexistem várias outras línguas e várias outras culturas? Então, essa questão da língua nacional, ela também é uma problemática também para a gente discutir, colocar e entender como que é criado também esse status de língua nacional. Tá? Então, aqui nós temos algumas palavras que vêm do Nhengatu, por exemplo, mingau, maracujá, que na escrita lá é com Y. Tá? O Nhengatu, como lá o professor da faculdade falou lá no vídeo, da USP, ela é uma língua escrita também. Então, ela é oral, falada, e também ela tem uma gramática escrita e tudo mais, tá bom? Então, aqui nós temos aqui alguns nomes que vêm do Nhengatu, capivara, por exemplo, né? Igara, que é uma canoa, aí surgem vários outros nomes, né? Igaraçu, outras palavras que derivam, né? Pirá, que é o peixe, também deriva outras palavras, piraraquara, por exemplo, essas palavras, tá? Açaí, pupunha, tudo isso é o nome de muitas espécies vegetais, também vem lá do Nhengatu, tá? Então, isso aqui é um dos primeiros aspectos que a gente pode usar para entender como que se formam as palavras na língua mais portuguesa mais para frente depois, tá? Porque as palavras elas vão sendo criadas também. O contato de uma língua com a outra, de vários povos, vão criando palavras. Tá? O português, a língua portuguesa se forma assim em muitas outras línguas. Então, além do tupi, nós temos também tivemos outras etnias também, que são
Talvez a gente não lembre, porque não é muito comum ouvir, mas, por exemplo, uma etnia Yanomami, por exemplo, são outras etnias que existiram, que tinham suas próprias línguas também, tá? O tupi não foi a única língua também indígena, tá? Ele foi o Inhengatu, ele vem do tupi, tá? Mas não foi a única língua indígena também, porque existiam mais de 200 línguas. Eu vou colocar aqui para frente um dado que mostra a quantidade de línguas que existia nesse período aí, que foi logo um período de colonização do Brasil, que os portugueses vêm para cá. Tá? Então, aqui algumas etnias, tá? E também as próprias, as respectivas troncos linguísticos, né? As línguas de cada um. Agora aqui, voltando um pouquinho na questão da língua, aqui a gente vê como que eram em 1500, a grande variedade de línguas que vai do Brasil de norte a sul. Tá? A gente vê bem lá no ponto central o Tupi-Guarani. Tá? Nessa língua, nessa região onde é a Amazônia, lá mais em cima, é onde existia o Tupi, tá? Tupi antigo, que daí foi se desenvolvendo, e a gente pode ver que várias línguas, elas são, como várias línguas indígenas, elas vêm do Tupi, ó, Tupinambá, Tupiniquim, tá, ó, Tupi-Guarani, né, que foi um tronco linguístico importante, não foi o único, tá, mas é importante a gente ver esse panorama aqui das línguas em 1500, para a gente mais para frente ver como que o português chega e a partir de várias, tanto da questão governamental, a partir de uma imposição de uma lei, mas também a cultura vai se desenvolvendo ali em torno desse contato das línguas, certo? Aqui mais palavras, tá? Aqui é o dado que eu tenho aqui, que é do censo de 2010. Então, em 2010, tá? Existiam 305 etnias que falavam 274 línguas diferentes no Brasil. Isso aqui é um dado de 2010, vou até repetir, não é de 1500, é de agora, tá? 10 anos atrás. E dos indígenas com mais de 5 anos, ou seja, crianças com mais de 5 anos, 37,4% falavam algum tipo de língua indígena. E outra parte falavam português, 76%, quer dizer, muitos falavam a língua, sua própria língua da tribo indígena, e também a língua portuguesa. Tá? Mas aqui esse número mostra que muitos só falam uma língua indígena. Hoje aqui no Brasil só falam a língua indígena própria deles, tá bom? E é um número grande, tá? Devido à população indígena que ainda é grande no Brasil. Então, aqui nós temos, aqui já entra a parte da reforma, tá? Que é quando a língua ela é oficializada, tá? Aí já é uma imposição do Império Português, que é a reforma pombalina. Então, são dois momentos. E o segundo momento é o Estado Novo, e ele também entra com uma repressão enorme, uma repressão forte, contra os imigrantes que vieram aqui para o Brasil e padronizam o ensino da língua. Então, nessas duas reformas aqui, nós vamos ver que por trás das reformas também tem uma reforma do ensino, sempre uma reforma do ensino para poder fazer com que a língua oficial ela seja de fato oficializada, ela se oficialize. Tá? E isso começa também dentro das escolas, tá? Dentro da reforma do ensino. Então, a reforma pombalina, ela é um alvará de 28 de junho de 1759, e logo que foi instituída, ela já fechou todos os colégios da Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus é bom destacar, porque eles tinham um trabalho com os indígenas, eles defendiam, ensinavam, eles aprendiam e ensinavam também a língua indígena. Então, era um contato diferente do que a coroa portuguesa passou a realizar a partir de então, que com a reforma pombalina acontece a repressão dessas línguas. Tá? Então, todo tipo de ensino de colégio que ensinava a língua indígena
da Companhia de Jesus foram praticamente fechados, encerrados. Então vem uma reforma educacional, proibição do uso das línguas indígenas, tá? E essa lei, ela vai ter tanto um fator tão importante que até chegando no século seguinte, né, mais de quase 100 anos, ela ainda vai ter efeitos ainda, porque ela vai ser utilizada para reprimir, tá, diversos grupos de imigrantes que aportavam no Brasil, tá, até o ano de 1850. Aí a segunda etapa é o próprio governo Vargas que faz isso, já a partir do Estado Novo. Tá? Então vem uma nova repressão contra as línguas que eram trazidas dessa vez pelos imigrantes. Tá? Então essa segunda etapa aqui de, digamos assim, de imposição da língua, ela traz consigo também uma nacionalização do ensino e repressão a todo tipo de falantes, de imigrantes que falavam alemão e o italiano principalmente, mas outras línguas também, como o espanhol. Tá? Aí uma informação aqui que em 1940, quase 4% da população do Brasil falava algum idioma, que não era o português. Então, era uma língua estrangeira. Sendo que essa porcentagem alcançava 25% no estado de Santa Catarina e 22% no Rio Grande do Sul. Então, só por curiosidade, em 1940 a população brasileira era de 40 milhões de habitantes. Então, a gente pode ter uma noção aí que era a quantidade muito grande de pessoas aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos que estavam se formando, tá? Mas em áreas rurais também, que falavam alguma língua estrangeira, que não o português, e nem uma língua indígena. Tá? Então, são esses dois momentos aqui. Vou voltar aqui para a gente relembrar, porque são dois aspectos importantes da nossa história e da constituição do português como uma língua nacional, falada nacionalmente. Tá? Então, que foi a Reforma Pombalina e o Estado Novo. Isso é muito importante a gente se ater a todos os detalhes desses dois momentos. Tá? Aí aqui eu vou trazer mais uma curiosidade, que são os países que falam português hoje. São 9 países. Tá? Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, Angola, Portugal, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Esses países, eles são países que têm uma comunidade que defende o uso da língua portuguesa nesses países hoje, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, né, chamado CPLP, tá? Uma comunidade que trata de questões da língua, questões culturais desses países, por algumas questões em comum. E nós temos também as comunidades, tá? Essas comunidades não são países, mas são regiões em alguns países que falam o português, tá? Então nós temos Zanzibar, na Tanzânia, no continente africano, Macau, que é uma região da China, no continente asiático, Goa, também uma região na Índia, no continente asiático, e Malaca, que é uma região dentro da Malásia, tá? Na Ásia. A língua portuguesa ela já foi uma língua do comércio, já foi uma língua utilizada mundialmente, principalmente a partir do século XV, porque devido às grandes navegações, as navegações eram para colonizar, explorar, e também tinham as navegações para comercializar. Os portugueses comercializavam produtos, eles faziam as rotas de comércio internacional. Então, nesse período aí, a gente pode dizer que o português foi uma língua global, uma língua da globalização do século XV, principalmente. E até hoje tem uma língua falada, é a 7ª língua mais falada do mundo. No Brasil aqui, nós temos a língua portuguesa e a gente sabe que não é a mesma língua. A gente tem muita diferença do português daqui, certo? E do português de
Portugal, e mesmo dentro do Brasil também nós temos as diversas regiões que nós podemos dizer que são as regiões que têm suas próprias variações linguísticas e tudo mais, tá? Chama-se dialeto, mas eu nem sei se pode chamar de um dialeto, mas eu coloquei isso aqui para a gente ter uma noção mais ou menos de como que são as variações que a gente pode considerar estudadas, tá? Tanto de norte a sul, da nossa língua. Então aqui eu acho que não cabe a gente entrar muito, porque já foi falado em outras lives da variação. Eu acho que o que eu queria abordar era um pouquinho da legislação, de como foi essa imposição da língua. E para terminar, porque eu não quero ficar falando também sozinho, aí eu peço para o Adalto entrar também com o último vídeo, que ele mostra como um português no mundo todo. Tá? As pessoas usando em vários países aí desses que a gente viu, Moçambique, Angola, tá bom? A língua portuguesa que nós falamos não é a nossa língua. Mas a gente fala a língua portuguesa como se fosse nossa. E neste momento até nós já a consideramos nossa. As grandes línguas, grandes quero dizer com um número importante de falantes, são línguas que não são línguas maternas. E uma dessas grandes línguas é o português, que foi avançando primeiro pela costa da África e foi avançando pelo Atlântico para o Brasil e foi avançando para esse avançar do Império. Aliás, foi Serafim da Silva Neto que o afirmou. O latim não morreu. O latim vive e viça, não é? Sob este nome de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua italiana. O berço é justamente o chamado galego-português, não é? Que é pronto, uma língua que nasceu na província romana da Galécia. Os romanos desceram a península, atravessaram a Sicília, do norte da África, pelo Estreito de Gibraltar, chegaram ao sul da Península Ibérica hoje. E esse latim, com o passar do tempo, foram surgindo não apenas o português, mas o espanhol e todas as outras línguas que nós chamamos neolatinas. El gallego y el portugués hace varios siglos llegó a ser un mismo idioma que se llamaba galego-portugués, que se hablaba en el noroeste de la península ibérica. O galego, o que ele tem de parecido com o português? Consegue avaliar? Algumas expressões, sim. O que se chama os palavrões. Palavrão parecido. Ok. Caralho, por exemplo. Só, desculpem. Caralho é muito típica em ambos idiomas. O facto dos dois, né, as duas comunidades dizerem eu, né, para dizer eu, isso já é muito significativo. Né? Quando falo castelhano com os galegos, eles dizem, ei, para, comigo falas português. Castelhano não, porque eu não sou castelhano, sou galego. A minha língua materna é o galego. Não é? Eu aprendi castelhano na escola, aprendi espanhol na escola. Havia claramente uma política linguística de imposição do castelhano e proibição das línguas nacionais na Galiza, no País Basco e na Catalunha. O que podemos perguntar-nos com toda a legitimidade é, hoje é a mesma língua? Hoje as pessoas sentem que é a mesma língua ou não? E aí há polémicas e há opiniões para um lado e para o outro. Não é? E o mesmo acontece com o português de Portugal e o português do Brasil. Tipo assim, pausado, com uma cadência, meio com uma ginga. Por exemplo, assim. Entendeu? Fácil, me dá uma misturada. Misturar, você tem que misturar ali a pinga com outras coisas. Se criou na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua, como se fala aqui, nas colônias, é ruim, é incorreta, é cheia de erros, é cheia de problemas. E, portanto,
a língua modelar, a língua que nós devemos usar na escrita, etc., ela mora em outro lugar. Ela não mora na América Latina, né? O espanhol mora em Madrid e o português mora em Lisboa. O que eu acho do português falado no Brasil? Eu acho muito interessante. Por quê? Porque é um português, primeiro, que se afastou do padrão, afastou-se da mãe, né, digamos assim. A primeira língua que eu aprendi não foi o português. O português eu aprendi na escola. Era proibido falar Xangá. Não podíamos nem ter sotaque. Eu já levei algumas carolhadas só por tentar falar Xangá. Um cidadão moçambicano, ele só se tornava cidadão pleno deste império de Portugal se ele fosse capaz de falar, de escrever e contar em língua portuguesa. Como segundo elemento, que abandonasse os hábitos culturais e sociais selvagens, como eles diziam. As pessoas que estudavam entravam num grupo chamado de assimilados. Assimilados eram pessoas que tinham cultura portuguesa. Uma colônia continua a ser colônia se sente colonizado aqui. Há muita vergonha da cultura própria. É um processo, é um fenómeno que foi incutido por esta política. Mostra o chicote ou nem vais ver o chicote, mas aqui o chicote está presente. Às vezes nós perdemos a identidade porque queremos ser aquilo que não somos. Quando o assimilado dá-se conta que deixou o fundamental de si, mas nunca chegará a ser europeu, é quando entra a consciência cultural e a consciência de que, afinal, eu sou diferente daquele sujeito que me está a dominar. Homem que diz dor, não dá, mesmo não diz, homem que diz vou, não vai. Brasileiro fala português, moçambicano fala português sim, português fala português, mas se vamos colocar estes três, qualquer pessoa vai conseguir distinguir um moçambicano quando está a falar português em relação a um brasileiro, sem dúvida. E um português de um moçambicano quando fala português. Isso é cultura, isso é diversidade. Homem que diz dor, não dá, mesmo não diz, homem que diz vou, não vai. A série aí é O Tamanho da Língua. Quem que tiver curiosidade, ele tem vários episódios, então pode procurar no YouTube, da Folha de São Paulo. Tá? Eu acho que tem muito tema aí para a gente conversar. Valeu pelo apoio aí, Adalto, Larissa também. E eu passo a bola para vocês. Para vocês que são os anfitriões, né, de hoje, a gente pode começar um debate aí. Gostei muito desse documentário, eu descobri ele hoje, estava meio que fazendo uma pesquisa e achei, apesar de ser tão curto, mas tem tanta informação ali, e a série ela continua, O Tamanho da Língua, vocês podem ir lá pesquisar, eu posso até deixar o link aqui, para vocês, quem quiser tiver curiosidade. Só para aguçar um pouquinho, então, a discussão, Marcos, vamos falar de futebol, né? O Marcos falou da Era Vargas, que... na verdade, fez uma grande reforma educacional, o Marcos abordou isso, e a partir daí, você só pôde ter nas escolas o ensino de língua portuguesa até os 14 anos de idade. Depois se poderia aprender outra língua, tá? Isso eu não sabia, sinceramente, eu pesquisei agora. Eu não pesquisei agora porque eu realmente não sabia. O que eu sabia era que, por essa reforma, os professores tinham que ser, que lecionavam, tinham que ser nascidos no Brasil, professores natos, né, brasileiros natos. E a repressão a essas outras línguas estrangeiras, e as italianas, a italiana, a alemã em especial, o Marcos focou muito bem na questão da região sul, né, do país. Ela já existia antes, né, por vários motivos sobre os quais eu posso falar ou não, vai depender da participação de vocês, mas ela vai ficar muito forte de 37 a 45, especialmente quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, quando os opositores da chamada Tríplice Aliança eram a Itália, a Alemanha e o Japão. Então, toda aquela grande massa de italianos e alemães que vieram para o Brasil
desde o século XIX, e continuaram vindo no século XX, eles passaram a ser vistos como inimigos. Aí você tem a repressão violenta à língua, não foi só a repressão à língua, o Brasil teve campos de concentração, não do jeito que existiu na Alemanha, mas e na Europa, mas teve campos de concentração para alemães, e a língua foi proibida. E times de futebol que tinham nomes de origem estrangeira, como, por exemplo, o Palestra Itália, tá? Palestra Itália, ele teve que trocar de nome. Então, nasceu aí o Palmeiras, o glorioso Alviverde, para quem é palmeirense aí, vai essa informação, ele se chamava Palestra Itália. O governo obrigou o clube de futebol, o time de futebol, a mudar de nome, porque o nome remetia a uma outra nação, né, Palestra Itália, que, num momento, inclusive, de muito nacionalismo, né, os anos 30 e começo dos anos 40, é um momento de muito nacionalismo. Enfim, só para apimentar a discussão aí. Tamanha repressão, já que o Marcos já abordou isso. Divina, Alexandra, Jalom, Nauzira, Jean, Silas, Viviane, Luiz, Carlos, Roselane. Oi, professor. Fala, QG, Marinês. Falem, crianças, jovens. Professor, o povo antigamente era muito sem noção, né? Por que, Nauzira? Divina. Divina, fala então. Vai. Você está falando para o Marcos. O Marcos vai responder. Porque já imaginou que maravilhoso é todas essas línguas do passado? Se a gente conseguisse tudo isso hoje, como seria maravilhoso? Um pouco de cada coisa? Porque o que é bom eles tiram. Por quê? É sempre assim. Divina, quando eu coloquei o título da apresentação, eu falei para pensarmos, e o título é Como a Língua Portuguesa se tornou uma língua nacional do Brasil. Então, assim, esse título, ele tem muito pano para manga. Eu comecei falando disso, ele tem muito pano para manga, porque uma língua nacional, tá? Como que se cria uma língua nacional? É uma criação, é uma imposição. E veio uma língua portuguesa, né, dos colonizadores, que foi imposta por legislação, por leis, por todos os modos estatais, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma língua que nos constitui, que nos cria como pessoas, como seres, como brasileiros, tá? Como é a língua da nossa... que a gente se relaciona com a família, com os amigos e tudo mais, que a gente aprende. Então, tem muita coisa aí para a gente falar sobre esse assunto. Mas quando a gente fala de língua nacional, aí tem uma problemática, que a gente viu a mesma questão lá em Moçambique, aquela moça falando que ela não podia falar a língua dela, tá? Porque era reprimida. Todos a gente viu que tinha uma imposição para falar uma língua, uma certa língua, isso em vários momentos da história. Isso aconteceu em vários países, porque quando os estados vão se constituindo, os estados nacionais, aí o Adalto ele pode mencionar que os estados nacionais eles se constituem a partir da força, da repressão, tá? E isso acarreta vários fatores culturais, linguísticos e tudo mais, porque todo Estado nacional precisa de uma língua, precisa de uma constituição, precisa de um exército, precisa de propagar sua ideologia, seu domínio e tudo mais. Tá? A gente vê lá a riqueza que tinham lá as tribos, os índios e tudo mais, por exemplo, na denominação das palavras, que hoje a gente usa no português, por exemplo, nome de rios, nome de alimentos, frutas, vegetais. Então, essa pergunta que você fez, ela é muito interessante, é uma ótima pergunta, e ela não tem uma resposta definitiva. Tá? Ela é mais uma pergunta para a gente criar mais perguntas sobre ela. Entendi. Porque o Inhangatu, por exemplo, quem imaginava que hoje tem um núcleo que estuda o Inhangatu aqui em São Paulo, que é lá na Universidade de São Paulo?
tá? E que procura estudar, criar um núcleo em torno daquilo, que as pessoas vão ir lá e conhecer essa cultura, tanto que ele mencionou lá que ele traduziu uma obra grega, se eu não me engano, um livro, uma obra grega. Né? Então, era romano. Romano, né? Latim. Ele traduziu do latim para o português e do português para o Nhengatu. Então ele Deve colocou ser maravilhoso, né? Esse uma livro. coisa impressionante Deve isso, ser né? muito Uma bom, cultura né? romana, uma cultura romana, depois para o português e depois para o Nhengatu. Isso é uma maravilha do conhecimento humano, da capacidade humana de fazer essas relações culturais. Verdade. Então, por isso que eu volto a repetir, a sua pergunta ela é uma pergunta para gerar mais perguntas. Deixa eu só problematizar ainda mais a pergunta da Divina, né, que o Marcos já problematizou. O Marcos falou muito bem, Divina, Jean, Alexandra, Alzira, Luiz, Silas, Carlos, Marinês, ele falou muito bem. Não existe, assim, uma resposta concreta, né? O que a gente tem são algumas possibilidades explicativas, né? São hipóteses, né? Na ciência a gente chama isso de hipóteses. A hipótese dos historiadores, eu falo por eles, não pelos linguistas, e o Marcos já tocou nesse assunto, é que desde a Constituição dos Estados Nacionais modernos, isso vai acontecer mais ou menos lá no final da Baixa Idade Média, século XIV, XV, e aí do século XVI ao XVIII você tem os Estados Nacionais modernos formados, né? Que é a Espanha, Portugal, Inglaterra e França, principalmente, né? Itália e Alemanha só vão se formar no século XIX, em 1870. A formação dos Estados Nacionais modernos pressupõe que só um governante mande, no caso lá era um rei absolutista, tá? Então ele concentra todos os poderes nas mãos dele. A gente até falou do rei de Portugal, né, Marcos, quando a gente falou de colonização no Brasil, era um rei absolutista. E esse poder, ele quer impor também uma língua só. Por quê? Porque é uma pré-condição para uma certa uniformidade cultural, uma certa uniformidade da burocracia de Estado. O que é burocracia de Estado? Documentos, leis, etc. Você uniformiza tudo para poder dominar melhor uma população e para denominá-la de nação. Nesse sentido, e o Marcos já falou sobre isso também, a ideia da constituição da nação, ela se confunde com a ideia de constituição de um lugar onde as pessoas falam uma mesma língua, tá? E isso vai resultar no autoritarismo, né, sobre o qual o Marcos já falou também, que é qual? Que é a repressão a todas as diferenças, né? Nós temos esse grande problema de termos uma certa ojeriza, certa dificuldade de lidar com as diferenças. Então, é um pouco isso. Aconteceu no Brasil, e o Marcos já falou disso também, na Espanha. O general Franco, na Espanha, era um ditador que ele impôs a língua espanhola, né, no caso lá o castelhano, a todo o território espanhol. E ele sufocou línguas como, por exemplo, a língua basca, que não podia ser dita, não podia ser estudada, etc. A outra língua lá da região de Barcelona, que eu não sei o nome. Mas, enfim, não é somente uma questão que eu concordo contigo, de ignorância, né, Divina, que você falou assim, a gente podia estar vivendo num país com várias línguas, né? Uma coisa muito mais interessante do ponto de vista cultural. Mas é também uma questão de poder. É uma questão de imposição do poder político. E Vargas fez isso aqui no Brasil, Franco fez isso na Espanha e tantos outros, né? Fizeram isso depois. Só para complementar o que o Marcos já tinha dito aí. É muito interessante essa parte aí. Que a gente pensa só na questão da língua, mas a Constituição dos Estados Nacionais é um processo brutal, né, principalmente contra as minorias étnicas, linguísticas, raciais e tudo mais. Exato. Mais participações, gente. Mais perguntas. Pessoal, vocês têm que falar mais. Vocês precisam falar mais. Senão a gente fica tagarelando aqui. Não para de falar, né, Marcos? Tem o caso da Índia. Na Índia você tem algumas línguas oficiais mas lá há um respeito maior pela diversidade, né? A Índia tem 14 línguas oficiais, né? 14 línguas oficiais.
coisa de louco. E uma quantidade enorme de dialetos, né? Fora os dialetos, Mas em relação ao que a Divina perguntou, né? Tem a ver com um país que tem outra tradição cultural, uma tradição de maior respeito à diversidade, né? Não é o caso do... Mas eles estão lá no Oriente, né? Perto da China, né? Nós estamos aqui no Ocidente, que é uma tradição muito mais autoritária. Professor, e no caso do Brasil, falasse todas essas línguas, será como é que seria, hein? O que você acha, Marcos? Quer falar? Se falasse todas as línguas, como que seria? Eu vou falar pelos historiadores, já o Marcos fala pelos linguistas. Eu aprendi na universidade desde a primeira aula, que na história não tem C, né? A história não tem C, viu, Jean? Assim, o fato é que a língua portuguesa foi imposta, e é interessante que mesmo sendo imposta, né, e esse C não existe, porque você não tem duas línguas oficiais no Brasil, nem três, tem só uma. Aliás, tem duas, né? Porque a Libras também é oficial. Desculpa, viu, Nauzira? A língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais também é língua oficial. A Nauzira que nos ensinou isso, eu acho, que eu também não sabia, aprendi com você. Mas, apesar disso, Jean, você tem muitas línguas indígenas que ainda sobrevivem, que são recuperadas pela universidade, por exemplo, né, que o Marcos mostrou aí, professores e acadêmicos estudando essas línguas indígenas primitivas. Tem muitas línguas africanas que são ainda bastante faladas no Brasil, especialmente nas áreas chamadas áreas remanescentes de quilombos, né? Então, não tem esse C que você falou, não dá para imaginar, eu não consigo imaginar. Agora, existe uma coisa chamada resistência, na história tem uma coisa chamada resistência. As pessoas existem, né? Os grupos étnicos resistem, eles falam a língua mesmo que escondido em casa, eles deixam registros, porque se a gente não pode vencer o opressor, a gente pode pelo menos resistir. Né? Falar uma outra língua que não seja só o português, que seja o indígena, que seja uma língua de origem banto, né, que é uma origem africana. As línguas africanas, É uma forma de resistência. Eu falei na apresentação como línguas nacionais o Iengatu, que chegou a esse status de praticamente uma língua falada em várias regiões, e o português. Tá? Não quer dizer que as outras línguas não tenham contribuído em diversas formas, que são as línguas dos povos, dos escravos que vieram, tá? E isso constitui se chama de amálgama, né? O amálgama é você ter uma... Eu acho que a pergunta do Jean é mais ou menos isso, né? A gente tem isso, a gente tem essa mistura, tá? E essa questão do colonizador com o oprimido, né? Do escravo, do negro, do indígena, que foi escravizado também. Tá? Isso é uma amálgama, né? que constituiu o povo brasileiro, a identidade do povo brasileiro. Mas eu acho que a pergunta do Jean, de certa forma, a gente vive isso na própria língua portuguesa. Né? A gente pode dizer que a gente consegue... A língua permite isso, tá? Porque a língua, ela... como o inglês, como... A língua permite isso, esse intercâmbio, digamos assim, entre culturas, que a própria língua vai se transformando também. Então, a gente tem a língua portuguesa, tem o árabe, tem o italiano, tem o francês, tá? Então, agora, a pergunta que você fez, eu entendi, Jean. Por exemplo, o Adalto falou da questão da Índia, lá, as 14 línguas oficiais, elas coexistem oficialmente, junto com o inglês, que é a língua dos colonizadores. Eles foi uma colônia britânica, né, a Índia. Então já é muito diferente. Essas questões a gente tem que se debruçar e estudar por que lá existem as 14 línguas coexistindo oficialmente, fora os dialetos, os inúmeros dialetos, e aqui é diferente. Tá? Junto com o inglês, que é uma língua oficial dos documentos na Índia. É uma língua oficial dos documentos e que também tem outras línguas lá
que também são oficiais dos documentos. Então, a gente vê que são, em cada parte do mundo, se constituiu de forma diferente cada estado, cada nação. Tá? Então, isso mostra também como que foi aqui no Brasil, foi uma repressão gigantesca. Né? Não só a repressão política, mas também o extermínio também. E é um ponto da nossa história, o extermínio desses povos. Tá? Então, é uma outra pergunta que também não tem uma resposta igual a da Divina também. Muito interessante. No caso, tipo assim, eles quis impor para todos falar o português, podia ser um medo deles, tipo, como eles falar outras línguas sendo que eles não conheciam, levantar vamos supor, um pajé, sendo que para guerrear contra eles, tipo, no momento que eles podiam estar conversando, eles podiam ter manuseando, ver como é que ia pegar eles, podia ser isso, por isso que eles impõem para todo mundo falar o português, e para o povo não falar as línguas que eles sabiam, que eles não conheciam. Então, foi a partir de um momento da nossa história, da colonização, foi lá quando eu falei da reforma pombalina, deixa eu pegar aqui o ano aqui, 1759, foi a lei, foi quando surgiu essa reforma que ela praticamente proibiu o ensino dos jesuítas. Os padres jesuítas, eles estudavam as línguas indígenas e eles incentivavam o ensino dessas línguas nas escolas, nos colégios da Companhia de Jesus. E a partir desse período, que é praticamente extinto os colégios, e a Companhia ela é expulsa praticamente do país. Tá? Então, até esse período, a gente pode tirar como conclusão que coexistiu, teve um período que coexistiu, não de forma tão pacífica, mas coexistiu os padres, coexistiu a língua indígena e tudo mais, tá? E a partir de um momento, o Império Português, ele vem com a dominação total, tá? Com a imposição total, porque provavelmente é uma mudança. Aí o Adalto, ele pode, 1750 mais ou menos, já deve ter tido uma mudança econômica diferente, que eu acredito que deve ser alguma coisa relacionada ao ciclo do ouro, que daí a colônia, o Império Português, ele tem que dominar mais a nossa colônia aqui, tá? Para conseguir ter lucro, para que o lucro seja levado para lá, para a metrópole. Então, momento de aumento de impostos. Né? Aumento de impostos. É porque é logo depois do terremoto de Lisboa, né? Destruiu Lisboa, eles precisavam de dinheiro para reconstruir a cidade de Lisboa. Lisboa foi destruída em 1755, eu acho. Então, a lei aqui é de 1759. Professor. 4 anos depois, né, Marcos? Fala, Silas. Então, eles proibiu as outras línguas aqui no Brasil e forçou as línguas deles mais para poder aumentar o poder deles aqui no país, né? Isso mesmo. Ah. Justamente isso. Entendi. E isso é o que o Marcos vem falando desde o início, né? A língua não é uma questão neutra, né? A língua e a possibilidade de impor uma língua num território para uma população é uma questão de poder. É um pouco que a Divina já abordou, que o Jean abordou, o Silas abordou também agora, Silas. É uma questão de poder. E quem pensa em termos estratégicos, militares, quem pensa em termos de manutenção do poder, pensa nisso. Eu não sei, Jean, se é uma questão só de medo, viu? Eu acho que também no campo, se você for para o terreno psicanalítico, talvez seja um pouco desse medo, sim, que o Jean falou. Mas é que aí teria que abordar isso né? Teria que ter um aprofundamento nessa área, né? E eu não sou dessa área, então eu não sei. Mas eu acho que a questão do medo, na antropologia, a gente chama isso de estranhamento. Ou seja, tudo que é diferente, a gente estranha. Então, se não fala português, ele não é civilizado. Os romanos chamavam de bárbaros, né? Chamavam de bárbaros todos que não falavam latim, porque as leis romanas eram escritas em latim. E acho que tem tudo isso e tem o medo também, tudo que o Marcos falou, e tem o medo também junto. Entendi.
Também naquela época também eles queriam expandir bem o império deles, né? Isso, é isso mesmo. Expansão do império. É isso mesmo, tá O certo. professor mostrou ali, eu mesmo não sabia que tinha tantos países que falavam a língua portuguesa. Tem um monte. Alexandra levantou a mão. Pode falar, Alexandra. Sim, professor, você está falando sobre medo. A novela que está passando sobre a escravidão tem isso, né? Porque tem uma parte dentro da cidade que os negros, eles falam as línguas dos negros. Só que fora de lá eles têm que conversar a língua dos portugueses, senão eles são presos. Que é proibido, né? A linguagem deles. Porque eles querem entender o que eles falam, né? Entendi. É novela que você está falando, Alexandra? É uma novela na Globo, tá passando, o Império. Eu não assisto, sinceramente. É uma novela da Globo, à tarde, acho que antes do meio-dia, é uma novela da Globo de escravidão. Tem uma parte da cidade que os negros moram tipo numa cidade separada. Daí eles são libertos, assim, né? Daí lá eles falam a língua deles, eles conversam, né? A língua dos negros. Só que fora da cidade eles não podem conversar, porque eles são presos, são mortos, voltam a ser escravos. Não é permitido, que eles querem entender o que eles falam, entendeu? Querem entender o que eles estão falando, que eles estão tramando, como eles acham que quando eles estão falando a língua, eles estão tramando contra eles. Tem a ver com o que o Jean falou do medo, né? Pode ser, eu não assisto a novela aí, mas essa estratégia aí sempre foi usada pelos africanos no Brasil e certamente pelos indígenas também, certamente. A novela fala, professor, é o imperador, quando Dom Pedro era o imperador. Acho que essa novela aqui, minha esposa está assistindo, ela fala sobre ela. Toma cuidado, hein, que, olha, essa novela está mostrando Dom Pedro I como um gentleman, um sujeito muito... Mas não era nada disso não, viu? Não era nada disso não, viu, professor? Ele não tinha nada de cavaleiro, ele era um sujeito autoritário, mandão, concentrador de poderes. Para você ter uma ideia, ele morreu de sífilis, tá? Tamanha a quantidade de vezes que ele ia nos prostíbulos do Rio de Janeiro, morreu de sífilis em 34. Então, toma cuidado com essa construção. Nós falamos sobre isso lá passada, essa construção da imagem de um herói, né, Marcos? Mas não é nada disso, não. E a esposa sofreu muito, ela morreu muito jovem, a primeira esposa do imperador, Dom Pedro. Porque ele era muito mulherengo, ele era muito tudo, e ela sofreu muito nas mãos dele, viu? A Marquesa de Santos que o diga. Mas viu, Alexandra, não sei se essa coisa que você falou tem a ver, tá? É a questão de como que os escravos, no momento que estão sozinhos, falam sua língua, isso é normal. E enquanto estão com os outros, são obrigados a falar em português. E tem a ver com, eventualmente, o medo aí, não sei. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?